Bom, então antes de começar a modelagem aqui no ZBrush, eu gosto de vir aqui em Draw e alterar o Angle of View para 45, tá? Eu gosto de trabalhar com esse ângulo. E para fazer a Base Mesh, eu optei pela Z-Sphere. Eu poderia trazer essa Base Mesh pré-modelada em qualquer outro programa, como o Max ou o Maya, mas nesse caso eu preferi a Z-Sphere porque ela é bem mais prática, né, mais rápida. Para esse caso aqui ela acaba sendo mais fácil. Eu gosto também de deixar uma imagem aberta atrás do ZBrush, né? Eu abro o ZBrush por cima e ativo o See-Through do ZBrush para mim conseguir deixar uma personagem na pose certa, ali, com as proporções certas, né? Para mim é uma maneira muito fácil de chegar na proporção mais correta. Agora, para salvar o arquivo, eu venho aqui em File, Save As. Eu mantenho o Undo History habilitado para mim salvar todo o histórico aí da modelagem. O arquivo fica mais pesado, mas eu acho interessante manter esse histórico. Mas caso você queira um arquivo mais leve, basta desabilitar ali o Undo History, ele fica bem mais leve, tá? Agora que eu finalizei a Base Mesh, eu vou aplicar o Dynamesh. Vou colocar um material cinza para ficar melhor aqui para modelar. Inicialmente aqui eu deixei o Dynamesh com resolução de 96, tá? E eu utilizo o Smooth para tirar essa aparência quadrada dele. E agora eu sigo olhando aqui a minha referência apenas utilizando o Move e o Clay Build Up para definir as proporções e os volumes. Eu vou adicionando massa e retirando, sempre olhando ali a minha referência. Então nessa parte não tem muito segredo, é só ir trabalhando com o Clay Build Up com o Move e observando a referência. Para deixar o casco liso aqui embaixo, eu utilizei a ferramenta Clip Rect. Para fazer o casco eu aplico uma máscara nele e separo ele em Polygroup. Depois eu vou em Split e clico em Groups Split. Ele vai separar o polygroup do casco do polygroup do corpo, e o casco e o corpo vão passar a ser duas subtools diferentes.
Novamente, para alisar o casco na parte de baixo, eu utilizo o Clip Rect. Agora eu quero trabalhar só com um casco, tá? Eu vou deletar o outro, então eu vou mascarar um e clicar em Split Masked Points e deleto o outro casco. Agora eu trabalho individualmente apenas com um, tá? Não tem problema trabalhar com os dois, como eu estava fazendo, mas eu acho bem mais prático assim. Depois eu apenas duplico ele para o outro lado. Para posicionar o casco da frente agora, na parte de trás eu vou usar o See-Through. Eu olho exatamente onde o outro estava, pelo desenho. Eu vou selecionar o casco de cima agora e eu dou Merge Down. Eu vou duplicar ele e utilizar um Mirror no painel Deform. Para separar aquela pata de trás ali que está sobrando, eu vou mascarar ela e utilizar o Split Masked Points. E depois eu deleto o Subtool que está sobrando, tá? Agora eu tenho o corpo totalmente separado do casco ali. Agora eu apenas arrumo a pata dele com o casco utilizando o Move, Clay Build-Up e Inflate. A gente pode aumentar um pouco a resolução do Dynamesh. Eu coloquei a resolução dele em torno de 300. Com as mesmas ferramentas eu vou trabalhando aqui no restante do corpo, tá? Nessa etapa da blocagem eu utilizo bastante essas ferramentas, tá? Que é o Move, o Clay Build-Up e o Smooth.
Bom, agora que eu tenho minha base mesh bem definida do corpo dele, eu vou utilizar o ZRemesher, tá? Então eu desabilito o Dynamesh. Aqui no painel do ZRemesher, eu vou alterar o valor de Target Polygons Count para 10. E sem nenhum ajuste eu vou clicar aqui no ZRemesher já. Olha só, e como não ajustei nada no ZRemesher, eu tenho esse problema aqui na malha. Para resolver isso, a gente vai precisar utilizar o Brush ZRemesher Guides. Eu clico aqui em Brush, eu vou escolher o ZRemesher Guides. Então, utilizando esse brush, eu vou fazer só essas duas marcações aqui. Eu acho que já resolve aquele nosso problema. Eu vou clicar em ZRemesher. Olha só, tá ok, sem nenhum problema na malha. Eu vou fazer o mesmo com os cascos. No casco eu vou clicar direto, tá? Eu não vou utilizar o brush ZRemesher Guides, ele já funcionou bem. Eu apenas utilizo o ZRemesher depois que eu tenho certeza que eu não vou utilizar mais o Dynamesh, tá? Para demarcar melhor aqui esse pescoço, eu seleciono o Brush Dam Standard. Então eu venho aqui em Stroke, habilito o Lazy Mouse e aumento até metade aqui mais ou menos. Eu deixo a intensidade dele bem suave, tá? Que eu só quero marcar mesmo, não quero deixar muito fundo. Para dar um pouco mais de volume aqui eu utilizo o Standard. Para deixar o osso aqui mais liso, eu utilizo o Trim Dynamic. Para deixar a quina do osso aqui bem demarcada, eu vou usar o Dam Standard, mas pressionando o Alt, tá? Para trabalhar com os cascos, eu vou deixar os dois da frente unidos e os dois de trás unidos, tá? Dessa forma fica mais fácil para trabalhar. E agora que eu só estou definindo volumes mesmo, eu deixo a simetria ligada, não tem problema. Eu vou desativar ela apenas no detalhe fino. Para fazer a divisão entre o casco e a ferradura, eu utilizo o Dam Standard. E para alisar aqui a ferradura, para deixar ela com aparência mais de metal, eu utilizo o Trim Dynamic. Mas eu não deixo ela totalmente lisa, tá? Eu deixo ela um pouco irregular. Como eu já havia feito antes, para deixar a parte inferior da ferradura lisa, eu utilizo o Clip Rect. E agora com o Move eu só ajusto aqui, caso tenha alguma coisa muito torta. Agora eu duplico as ferraduras da frente e eu vou posicionar exatamente onde as de trás estão. Depois eu deleto as ferraduras de trás. Bom,
Aqui nós temos o corpo pronto já. Agora a gente vai para a próxima etapa, que são os itens. Então vamos lá.